Olá, meninos e meninas, é muito bom revê-los. Nós estamos começando o nosso conteúdo para o ano de 2021 e nesse primeiro trimestre a gente vai fazer uma revisão dos conteúdos que a gente estudou no sexto ano. Eu sei que por conta, da aula ser remota, muita coisa a gente não conseguiu ver direito, alguns conteúdos a gente não conseguiu estudar e todos eles a gente vai estudar ao longo desse primeiro trimestre. A gente vai colocar esses conteúdos em dia. A partir da aula de hoje, as nossas atividades elas vão ser atividades avaliativas. Então, a aula ela é fundamental para vocês poderem fazer a atividade que está proposta no grupo, certo? Então, prestem atenção, assistam a videoaula, ok? Estudem para que vocês possam fazer a atividade. Primeira coisa que a gente vai relembrar, primeira revisão que a gente vai fazer, primeira aula de revisão, nós vamos revisar 2 temas que a gente estudou no sexto ano, que é a introdução aos estudos históricos e a pré-história, seria o surgimento dos primeiros seres humanos. Então, são esses 2 conteúdos que a gente vai ter na nossa aula de hoje de revisão dos conteúdos do sétimo ano. Quando a gente começou lá no sexto ano, a gente ainda estava na escola, nós começamos a estudar o que era a história, como é que se fazia a construção da história. Falei para vocês que a história ela tem vários significados, todos nós temos uma vida, todos nós temos uma história, nossa família, nossa cidade, nosso município, nosso país, e nós fazemos parte da história de pessoas, da história da nossa família, dos nossos pais, e também fazemos parte da história do município, da história do país e da história do mundo. Nós somos seres humanos que vivem nesse planeta, então nós somos sujeitos dessa história. Então a história, como a gente já estudou, ela é diferente, ela vai variando de acordo com os significados. Eu tenho um significado histórico, as pessoas têm um significado histórico, certo? Nós fazemos parte da história e tem tanto as nossas histórias pessoais como a história institucional, a história está nos livros. Esse conhecimento de história, ele é produzido pelo historiador, que é um profissional que vai estudar os documentos para poder escrever a história. Como vocês bem sabem, eu, Larissa Machado, professora de vocês, além de professora do José Marcelino, também exerço a função de historiadora. É uma função que eu exerço sem remuneração, porque historiador geralmente no Brasil não recebe dinheiro. Eu exerço como parte dos cursos que eu faço, Há uns anos atrás eu encerrei o curso de mestrado pela UFES, lá em Vitória, e nesse curso eu fiz uma pesquisa grande com uma série de documentos para poder escrever a respeito da escravidão no município, na região de Itapemirim, no século XIX, que é a minha pesquisa. Então, eu exerço a função de historiadora e depois eu vou explicar melhor para vocês, Vou passar fotografias de como que funciona o trabalho do historiador. Então, o historiador, como eu e como outras pessoas, nós vamos pesquisar documentos. São documentos escritos, fotografias, vídeos, quadros, relatos de pessoas falando para a gente poder escrever a história, certo? E aí, dentro da história, a gente vai ter esses documentos, que é o que a gente chama de fontes históricas, que podem ser tanto fontes materiais, que são esses documentos concretos, fotos, carteira de identidade, certidão de nascimento, um registro de batismo, uma declaração de posse, como podem ser fontes imateriais, como festas, como uma receita, a moqueca capixaba é uma fonte imaterial do Espírito Santo, a festa das canoas é uma fonte imaterial do município de Marataízes. Então, tudo isso são esses tipos de fonte imaterial. A história, ela trabalha com a memória, que é aquilo que a gente lembra, certo? Nós agora, vivendo na Covid-19, nós estamos produzindo uma série de memórias para tudo que está acontecendo. Daqui a alguns anos, essas memórias nossas, elas podem ser usadas como fontes históricas. Hoje a gente também já pode relatar aquilo que a gente tem vivido, aquilo que tem acontecido, as nossas angústias, pessoas queridas que nós perdemos, tudo isso são relatos da nossa memória que podem ser utilizados como fontes históricas. E a história também estuda o tempo.
Já falei isso para vocês também. O tempo, ele é diferente. E nesse período de pandemia, a gente tem visto como o tempo é diferente. O tempo ele é matemático. Dias, meses, anos, séculos, décadas. O tempo também é subjetivo. Eu sinto o tempo diferente em determinadas situações. Tem dias que o tempo passa devagar, tem dias que o tempo passa voando, certo? A história usa como instrumento para medir esses tempos os calendários e os relógios. Os relógios medem pequenas unidades de tempo, calendários medem grandes unidades de tempo. A gente já estudou também que não são todos os povos que têm o mesmo calendário. O calendário está de acordo com a cultura daquele povo. Então, muçulmanos não usam o mesmo calendário que o nosso, judeus não usam o mesmo calendário que o nosso, chineses não usam o mesmo calendário que o nosso. E nós aqui no Brasil usamos o calendário cristão, que veio para cá junto com os portugueses, lá em 1500, que foi um calendário instituído pela Igreja Católica, que tem como a principal data o nascimento da figura de Jesus Cristo. As datas antes do nascimento de Cristo a gente chama de antes de Cristo, a ponto C. Depois do nascimento de Jesus Cristo, a gente chama datas de depois de Cristo, D ponto C. A gente divide a história em períodos, anos, né, que são 365 dias. A cada 4 anos nós temos um ano bissexto, que são de 366. As décadas, que são um período de 10 anos. Os séculos, que são um período de 100 anos. Milênios, que são períodos de 1000 anos. E outros períodos da história, certo? A história ela é dividida também em períodos. A pré-história, do surgimento dos primeiros seres humanos até a invenção da escrita. A Idade Antiga, que vai da invenção da escrita até o fim do Império Romano. A Idade Média, que vai do fim do Império Romano até a invasão da cidade de Constantinopla pelos turcos otomanos, que a gente vai estudar esse ano. A Idade Moderna, que vai da invasão da cidade de Constantinopla até a Revolução Francesa, em 1789, e a Idade Contemporânea, que começa com a Revolução Francesa e vem até os dias de hoje. Tudo isso a gente vai, alguns desses períodos a gente vai estudar melhor ao longo desse ano de 2021, certo? E o outro conteúdo que a gente estudou foi o conteúdo da pré-história, foi o conteúdo dos surgimentos dos seres humanos, que é como surgiu o ser humano no planeta Terra. Isso aí a gente também estudou na escola, certo? Como que apareceu os primeiros seres humanos? Nós vimos que não existe uma explicação, porque nós não temos fontes históricas, nem fontes biológicas suficientes para a gente construir uma resposta absoluta sobre o surgimento dos primeiros seres humanos e da vida no planeta Terra. O que nós temos são vestígios que faz com que os cientistas, eles desenvolvam hipóteses ou teorias, que são explicações para aqueles acontecimentos. Dentro das explicações para o surgimento dos seres humanos, nós temos a hipótese religiosa, que é o criacionismo. Na religião cristã, judaico-cristã, quem cria o ser humano e a vida no planeta Terra é Deus, um ser superior. Em outras culturas, outros deuses, ou outros seres com poderes que estão acima dos seres humanos, eles é que vão criar a vida e os seres humanos do planeta. Então é o criacionismo. Tanto a história de Adão e Eva, que está lá no livro da Bíblia, na Torá judaica, quanto outras lendas, outras histórias que falam sobre a criação, lendas indígenas, lendas de outras religiões, Na mitologia grega, por exemplo, quem cria o ser humano é Ptolomeu, que era um semideus, um ser que vivia, que havia sido criado por Zeus. Então, é uma outra ideia sobre o criacionismo. Tudo isso está dentro desse grupo de histórias que a gente chama de criacionismo. E nós temos o evolucionismo, certo? Que vai explicar o surgimento dos seres humanos e da vida no planeta a partir de conceitos científicos. O evolucionismo, ele começa com a grande explosão do Big Bang e a partir daí, as células
e os micro-organismos, através de uma série de processos biológicos e químicos, eles vão se unindo até formar, né, as primeiras células de vida e formar as primeiras plantas, os primeiros animais, e vão surgir os primeiros seres humanos, certo? A teoria do evolucionismo, gente, ela é muito criticada pela igreja, foi muito criticada pela igreja católica, principalmente, lá no século XIX, quando ela surgiu. E até hoje muitas pessoas têm muito preconceito, mas é porque não entendem. O principal, né, um dos principais nomes da teoria do evolucionismo é um cientista chamado Charles Darwin. As hipóteses relacionadas ao evolucionismo e à ciência, gente, elas não foram criadas do dia para a noite e nem de uma ideia que Darwin teve. Darwin não dormiu e acordou e falou assim, eu vou inventar essa história do evolucionismo. Ele dedicou a sua vida, não só ele como os outros cientistas que pesquisam o evolucionismo, a pesquisar, a ir aos lugares, a fazer experiências e experimentos para poder chegar nessas conclusões que eles chegaram. Então, o evolucionismo, ele, apesar de ser muito criticado, né, e apesar de ter muito preconceito em relação ao evolucionismo, a hipótese de Darwin, ela vai dizer que os seres humanos, eles vão surgir, né, de grupos incomuns e que o ser humano, como os outros animais do seu grupo, né, do grupo dos primatas, eles tinham um antepassado em comum e cada um vai ter a sua evolução. Darwin não vai falar que o ser humano veio do macaco, ele vai dizer que os macacos que são primatas, eles são semelhantes aos seres humanos. E se a gente pegar o corpo do macaco e o corpo do ser humano, a gente vai ver que existem semelhanças. Semelhança não significa que o homem é igual ao macaco, significa que nós somos parecidos. 5 dedos na mão, estrutura do corpo, estrutura da face, são parecidos. E é isso que Darwin vai falar, certo? E ele vai dizer também que dentro da natureza existe uma coisa chamada seleção natural, onde os mais fortes sobrevivem e os mais fracos são eliminados. Então, dentro da floresta, um animal doente, um animal fraco vai ser eliminado, né, pelo predador, e os mais fortes vão sobreviver e vão dar origem e vão dar continuidade à sua espécie. E esses fortes que sobrevivem, eles vão tornando aquelas espécies mais fortes com o passar dos milhares e milhares de anos. Ok? Na pré-história, nós vamos ter, então, o surgimento do gênero Homo, que vão ser os primeiros hominídeos. Os primeiros seres humanos, eles surgem no continente africano, como a gente já estudou, e aí vão surgir primeiro o Australopithecus, que é considerado, né, a primeira espécie a andar sobre as duas pernas. Depois a gente vai ter o surgimento dos outros hominídeos, Homo habilis, né, que era o habilidoso, o Homo erectus, que vai ser o inventor do fogo, ele vai ter uma postura melhor e ele vai conseguir, né, caminhar lugares maiores. O Homo neanderthalensis, que é uma espécie, né, espécie de hominídeo que a gente vê nos filmes, que é o homem das cavernas, ele é o mais semelhante à nossa espécie, e nós, seres humanos atuais, pertencemos à espécie do Homo sapiens. A palavra sapiens significa inteligente, que é a nossa espécie. Nós somos o homem que conseguiu transformar a natureza, a espécie, né, que conseguiu transformar a natureza, que conseguiu transformar o meio onde eles vivem. Esses primeiros grupos, eles vão, né, morar no período que a gente chama de pré-história, que é um período onde não havia escrita. Os relatos que a gente tem, os registros que a gente tem desses primeiros seres humanos são registros arqueológicos, pinturas rupestres, restos, né, de instrumentos que eles foram deixando, que os arqueólogos pesquisam e que auxiliam o trabalho do historiador. As pinturas rupestres são as pinturas feitas nas paredes das cavernas, que servem como fontes históricas. Não se sabe ao certo qual era o objetivo. Alguns dizem que era religioso, outros dizem que era para registrar as coisas que aconteciam, mas são as fontes históricas que nós temos desse período. A pré-história ela é dividida em 2 períodos. O período paleolítico, que é o período onde os primeiros seres humanos estavam vivendo. Eles eram nômades, ou seja, eles não tinham moradia fixa, não sabiam produzir o seu próprio alimento, então eles eram caçadores e coletores, viviam na floresta caçando. Nesse período, eles vão descobrir o fogo, eles vão, né,
perceber que o fogo, né, batendo as pedrinhas, atritando os gravetinhos, aquilo ali esquentava e produzia fogo, e o fogo vai revolucionar a vida deles. E as ferramentas eram de pedra lascada, eles quebravam as pedras para fazer os laços, os arcos, as flechas, as lanças e tudo mais, e viviam ainda de acordo com a lei da natureza. E o Neolítico, que é o segundo período, que vai ser um período quando esses seres humanos vão descobrir a agricultura. A gente estudou que a agricultura é uma descoberta das mulheres na sociedade do Paleolítico. As mulheres que coletavam as frutas na natureza, elas possivelmente plantaram essas sementes, né, deixavam cair, começaram a observar que onde as sementes caíam nascia, e elas começaram as plantações e vão transformar a vida desses seres humanos, que eles vão deixar de ser nômades, vão se tornar sedentários, vão passar a praticar a agricultura e a criação de animais, eles vão começar a criar bichos para poder se alimentar. Vão começar a plantar para poder comer, vão passar a morar perto dos rios, porque nos rios, além da água para o abastecimento, eles tinham água para poder irrigar as plantações, certo? E conforme eles vão mexendo nessa terra, eles vão percebendo que na terra tem metais, tinham, né, substâncias que eles podiam derreter e fazer ferramentas mais firmes, que era o período que a gente chama de Idade dos Metais. Eles vão começar a usar ferro, bronze, cobre para poder fazer ferramentas. Isso vai tornar esses grupos mais fortes. Os grupos que dominavam o metal, eles vão conseguir mais alimento, vão se tornar grupos mais fortes, mais poderosos. Consequentemente, eles vão, né, vai ter um crescimento dessas aldeias. Essas aldeias, elas vão começar, né, crescer entre si, dominar outras aldeias, fazer alianças com outras aldeias. E assim, nesse crescimento populacional que a gente vai ter, por conta da agricultura e por conta do uso dos metais, que vão surgir as primeiras cidades, as primeiras civilizações. Isso tudo mais ou menos há 4.000 anos antes de Cristo, certo? Que é o começo da organização dos seres humanos em sociedade. A aula de hoje foi para a gente fazer um resumo daquilo que a gente estudou, dos primeiros conteúdos do ano passado. Não detalhei muitas coisas. E qualquer dúvida, vocês chamem no privado, perguntem, tirem as dúvidas, que é importante para vocês poderem, né, fazer as atividades desse ano de 2021, ok? Beijinhos, até a próxima aula.